Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu me chamo Dimas, sou professor do canal Matemática Simples e Prática. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Nela eu vou abordar um tema muito interessante que é muito cobrado aí em concursos públicos, em vestibulares e no Enem. Como a atividade 7 já está resolvida, eu trago para você a correção das atividades 8 e 9, semana 4, primeiro ano do ensino médio, plano de estudo tutorado, volume 2. A questão número 8, novamente dentro do tema função do primeiro grau, é uma questão muito tranquila. Diz assim, um ônibus interestadual viaja a uma velocidade constante. Uma tela mostra aos passageiros a distância já percorrida e o tempo transcorrido, como apresentado abaixo. Aqui nós temos o primeiro caso, distância percorrida 180 km, tempo 2 horas. Segundo caso, distância percorrida 270 km, tempo 3 horas. Então está na cara aqui que a velocidade do ônibus é quanto? Se em 2 horas ele percorreu 180 km, é óbvio que a velocidade é 90 km por hora. Assim, 3 horas a 90 km, 270 km. Quais os dados serão mostrados na tela meia hora mais tarde? Então, meia hora mais tarde, você tem 3,5 vezes 90, que a gente já viu que é 90 km por hora, que vai dar o quê? Vai dar 315 quilômetros, né? Ou seja, você poderia ter somado aqui aos 270, mais 45 também queria dar 315. Agora, o item C propõe que se preencha essa tabela, né? Se x representa a quantidade de horas transcorridas e y a distância percorrida, complete a seguinte tabela em seu caderno. Então, nós vamos conferir se você completou corretamente aí em seu caderno, né? Aqui a gente já até viu que em 3 horas são 270 km, mais meia hora, mais 45 km, 315, 4 vezes 90, 360, mais 45 km, 405 km, 5 vezes 90, 450, mais 45, 495, 6 vezes 90, que é a velocidade, 540, mais 45 km, 585 km. Simples. Agora, a atividade número 9 foi uma questão que caiu no Enem no ano de 2017, dentro do tema função do primeiro grau, muito tranquila, uma questão muito interessante, que diz o seguinte: um sistema de depreciação linear, estabelecendo que após 10 anos o valor monetário de um bem será zero, é usado nas declarações de imposto de renda de alguns países. O gráfico ilustra essa situação. Uma pessoa adquiriu 2 bens, A e B, pagando 1.200 e 900 dólares, respectivamente. Considerando as informações dadas após 8 anos, qual será a diferença entre os valores monetários em dólar desses bens? Então, pegaram questões bem simples do Enem, mas é preciso que você tenha uma noção de função do primeiro grau para resolvê-las. Olha, primeiro, nós temos aqui um ponto, depois de 10 anos, aqui está sendo considerado o eixo X com o tempo e o eixo Y com o valor, né? Então aqui, depois de 10 anos, o bem vai passar a valer quanto? Nada, zero. Então nós já temos aqui as coordenadas desse ponto, 10 e 0. 10 referente ao tempo, 0 referente ao valor. Aqui é considerado que o valor é zerado. O que, na verdade, não tem nada a ver, porque se você considerar uma propriedade, ela pode ir até valorizando ao invés de desvalorizando. No caso, se você considerar veículo, faz sentido, porque o veículo vai passando o tempo, ele vai desvalorizando em função do uso. Se você considerar propriedades como casas, terrenos, ao contrário, vão valorizando. Mas vamos fazer o que foi proposto. No caso, esse ponto aqui, quais são as coordenadas? Por enquanto, a gente ainda não sabe. Vamos imaginar os dois casos. O caso da função relativa ao bem A, então A é igual a x mais b. A é o valor desse bem. Então, no caso aqui, eu vou considerar que o valor inicial dele é 1.200 dólares. E o x vale quanto nesse momento? O x é o tempo, que é zero. Eu posso montar meu par ordenado com zero do tempo, não passou tempo nenhum, e 1.200 do A, que é o valor do bem. Sempre o primeiro é o x e o segundo é o y.
Dentro da lei de criação, que é essa, olha, A é igual a x mais b, o A é 1.200, o valor inicial do bem, x é o tempo é 0, então A vezes 0, mais B. A vezes 0, elimina o A, então o B fica valendo 1.200. No segundo caso, que é esse ponto 10 e 0, coloco o 0, que é o valor do y, no lugar desse A, ou o valor do A, nesse eixo vertical, que pode ser o eixo A, e no lugar do B eu posso pôr o 1.200. Então, 10A igual a 1.200, vem para o primeiro membro negativo, A igual a 1.200 sobre menos 10. Se você divide 1.200 por 10, dá 120, negativo, uma vez que mais por menos é menos. Aqui eu tenho o valor do A e do B. O A minúsculo, né? E do B. Esse A maiúsculo, então, no caso, vai ser o quê? AX menos 120x, mais B, mais 1.200. E o problema diz que é para procurar o valor desse bem após 8 anos. Após 8 anos, por isso que eu vou trocar esse x por 8. No lugar de x vem o 8, por quê? Porque quer saber o valor dele após 8 anos. Veja que vai zerar após 10 anos. Então, nós vamos ter aqui A igual a 8 vezes 120, 960. Fazendo aqui a subtração, vai sobrar 240. Esse bem A que valia $1.200, após 8 anos vai estar valendo somente $240. Agora vamos ao caso do bem B. O mesmo caso, a lei de criação é essa, B igual a x mais B. Ou pode ser y igual a x mais B. Mas eu coloquei aqui A e B para diferenciar um do outro, né? Então, nesse caso aí, o valor inicial desse bem era $900. E o tempo inicial 0. Jogando esses valores aqui dentro, nós vamos ter 0 no lugar do x, 900 no lugar do y ou do b. A lei de criação que é essa aqui, ó, no lugar de b, 900. No lugar de ax, o a é quanto? 0. Então, 0 vezes a. O x é quanto? É 0. Que o tempo, ou o x, é a mesma coisa. Então, no lugar do x, o 0. Mais o b, que vale quanto? Não sei. Então, no caso aqui, a vezes 0 some. Fica o quê? B de um lado, 900 do outro. Então, B vale 900. Agora, eu vou voltar aqui nesse ponto e usar esses dados aqui, olha. O B vale 0 e o x vale 10. Então, 10 vezes A. Isolando o A aí, nós vamos ter A igual a 900 sobre menos 10, que dá quanto? 900 dividido por 10 dá 90. Negativo, porque mais por menos é menos. Então, agora eu tenho o valor do A e do B. Eu volto aqui e substituo. B vai ser igual, no lugar do A, menos 90, que foi encontrado aqui, mais 900. Eu tenho aqui a lei de criação para o bem B. Mas a análise é após 8 meses, então eu venho aqui e substituo o x por 8. Nós vamos ter agora B igual a 8 vezes 90, 720, negativo, que nós vamos ter 900 menos 720, 180, positivo, porque o 900 é maior. Então, o bem A vale 240, o bem B vale 180 depois de 8 anos. 240 menos 180 igual a 60. Alternativa correta, letra B. B de bons estudos. Espero que você tenha gostado dessa videoaula e o convido a se inscrever no canal Matemática Simples e Prática, ok? Bons estudos, sucesso! Matemática simples, simples, simples e prática.